Graça e paz, irmãos. Então eu quero abrir com os irmãos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, verso 18. Êxodo 20, 18. E mais uma vez, Senhor, concordando aqui com a oração do nosso irmão, queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, colocando a nossa fraqueza, a nossa limitação, tanto de quem fala quanto de quem ouve, e pedindo ao Senhor que nos conduza pelo Teu Santo Espírito, espírito, alma e corpo, e o nosso ambiente também. Nos conduza tudo à Tua presença, Senhor. Nos edifique, nos fale, nos ajude a ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Irmãos, então, Êxodo 20, 18 em diante diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Vou só repetir aqui o verso 20 e depois falar de outros versos. Diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, esse é um dos assuntos da vida cristã. Qual assunto, Luciano? O temor do Senhor. Versículo 20, Moisés está dizendo assim: não temam, porque Deus não vai matar vocês. Ele não veio aqui para matar vocês. Não é para você temer, fique em paz. Mas ele montou esse espetáculo, é assim que a Bíblia chama essa cena aqui, lá em Hebreus 12. Deus montou esse espetáculo com trovões, com relâmpagos, com som de trombeta, com fogo. Ele montou esse espetáculo para que o temor dele esteja diante de vocês e vocês não pequem. Então esse é um dos assuntos da vida cristã. Por que da vida cristã? Porque a Bíblia é uma unidade. A gente não pode se confundir naquela argumentação assim: esse assunto é do Antigo Testamento, esse assunto é do Novo. Não, Deus é um só. Há dois testamentos, há o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas há um só Deus. Então nós precisamos, pelo olhar do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, entender aquilo que o Senhor está nos revelando como eterno. O temor do Senhor é um assunto eterno, que não está preso a Antigo Testamento e a Novo Testamento. Depois nós vamos ver mais adiante mais alguns versículos. Mas o fato é que nós podemos dizer assim: o Senhor, ele estava começando o relacionamento dele com Israel aqui. Lembra disso? Aqui é Êxodo capítulo 20. Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel tinha acabado de ser liberto do Egito. Deus está começando o relacionamento com o seu povo. Depois você lê, não vai ler tudo aqui, claro, por causa do tempo. Mas depois, para quem não conhece, você lê os capítulos ali 19. E antes até, quando Deus vem trazendo o seu povo pelo deserto, já se manifestando ao seu povo. Mas aqui o Senhor dá uma parada, Monte Sinai, Ele vai dar lei para o seu povo. Ele vai dizer assim: a partir de agora, eu vou mostrar a vocês como vocês vão andar comigo.
Então o povo para ali no Sinai e o Senhor ordena que Moisés fale ao povo, diga ao povo para se preparar, porque o Senhor, irmãos, que cena, eu não estava lá não, nem você, mas deve ter sido tremendo, irmãos. O Deus criador do universo baixou no Monte Sinai. Baixou no Monte Sinai. E a Bíblia diz que cada vez que o Senhor ia se manifestando, o som da trombeta ia aumentando. O povo deve ter ficado, se o Jesus não segura ali, era infarto do miocárdio, não ficava um ali, porque o coração não aguenta, irmãos, a presença de Deus não aguenta. Não aguenta. O Senhor veio, fez aquele espetáculo para poder dizer assim: olha, Israel, se você andar comigo, eu já libertei você do Egito, eu vou eleger você como meu povo, minha propriedade particular em toda a terra, dentre todos os povos da terra. Agora você tem que saber de uma coisa, Israel: eu sou Deus, você é homem. Eu sou Deus e não existe no universo nenhuma criatura parecida comigo. Aliás, criatura não tem meio, porque ele não é criatura, ele é criador. Então não foi à toa que o Senhor montou esse espetáculo. O próprio Espírito Santo, através de Moisés, está falando aqui, ó, não tema. Ele não veio aqui para matar vocês, mas ele montou aqui essa cena toda, como vocês estão vendo, para que vocês temam, para que todos os dias da vida de vocês temam ao Senhor. O temor dele esteja diante de vocês. E quando a gente ouve falar de temor do Senhor, porque o termo temor, a gente associa com medo, né? Com estar com medo de Deus. Eu vou pedir licença aos irmãos aqui. Graças a Deus pelos santos que pagaram o preço para nos fornecer materiais como esse. É o dicionário bíblico de Vine. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui o que é que o irmão fala sobre o termo temer no hebraico, que eu aprendi ontem, que é Yahé. Deve ser a primeira palavra em hebraico que eu aprendo. Ter medo, ter grande temor, ter grande respeito por, ter medo. A Bíblia menciona esse verbo cerca de 330 vezes. Olha como é uma palavra abundante na Bíblia. Está vendo? E aí, eu não vou ler tudo, mas tem um trecho aqui que me interessa para o que a gente quer falar aqui. Usado para se referir a uma pessoa em posição exaltada, Yahé conota ter grande temor ou ter grande respeito a. Não se trata de simples medo, mas de reverência, por meio da qual o indivíduo reconhece o poder e a posição do indivíduo reverenciado e lhe presta respeito formal. Vou deixar Vine ali. Irmãos, a Bíblia diz para a gente não temer o inimigo, para a gente não temer o homem, mas a Bíblia diz para a gente temer a Deus. Diz, e nós precisamos ter esse assunto em mente. Só há um Deus, não existem dois deuses, portanto só a Ele nós devemos temer. Mas também significa que essa relação deve existir entre a criatura e o seu Criador. Quando nós temos consciência do temor a Deus, o que é que nós acabamos de ler? Lá em Êxodo 20:20. O Senhor veio até vós dessa maneira, para que o seu temor esteja diante de vocês, para que não pequeis, é a continuação do versículo, está escrito aí. Então a Bíblia está sendo clara.
quando nós atentamos para o fato de que Deus é Deus, nas palavras aqui do irmão do dicionário, é um ser superior, Ele é Deus, Ele é o dono da casa, Ele é o criador do universo, e eu sou sua criatura. Então, deve existir, além da minha relação dele como pai, como amigo também. Abraão foi chamado amigo de Deus, não foi? Então, não quer dizer que essa seja a única forma de relacionamento que a Bíblia nos dá sobre Deus, mas quer dizer que ela existe e ela é importante. Nós não podemos esquecer, abrir mão. E por ser Deus, todo o universo está permeado pela sua autoridade e, portanto, o temor do Senhor está em todas as esferas do universo. Então, no início do relacionamento de Deus com o seu povo, Ele tinha que colocar esse fundamento. Deus veio até vocês para que o seu temor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem. Irmãos, a gente pode traduzir da seguinte maneira: para que vocês, na presença de Deus, não hajam de qualquer maneira, não hajam levianamente. Eu me lembro de minha mãe, os que são da minha idade devem ter ouvido a mesma coisa. Minha mãe, quando queria passar um carão, quando a gente passava do limite, ela dizia assim: me respeite que eu não sou sua parceira. Não é assim? Me respeite que eu não sou sua parceira. Sabe o que é parceira? Amiga. Mãe não é amiga, mãe é mãe. Pai não é amigo, pai é pai. Tenha amizade com seu filho, mas não perca a autoridade de pai e de mãe, porque Deus não criou amigo de filho, Deus criou pai e mãe. Então, o temor do Senhor, por causa da sua autoridade, por Ele ser o dono da casa e Ele fazer as regras, o temor do Senhor está presente no universo. No universo. As hierarquias, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é isso que fala lá em Colossenses, capítulo 1? Então, Deus, a sua presença santa, a sua autoridade está no universo, e por isso, esse é um dos assuntos que nós devemos considerar na palavra de Deus, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não é o único assunto, mas é um deles. Então, por exemplo, um versículo que não precisa nem abrir, os irmãos conhecem. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está vendo? O princípio da sabedoria não é você encher sua biblioteca de livros e começar a estudar para você adquirir sabedoria, não. Você começa a sabedoria, você começa o seu relacionamento com a sabedoria temendo o Senhor. A filosofia desse mundo, os filósofos, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, né? A amizade com a sabedoria. Os filósofos desse mundo, eles se tornam condenáveis, sabe por quê? Porque a filosofia que eles pregam é uma filosofia sem temor do Senhor. É só buscar inquirir as coisas, buscar entender as coisas, investigar as coisas, mas deixando Deus de fora. Aí não tem sabedoria. Aí 1 Coríntios 1 vai dizer assim, ó, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Onde está
o escriba, onde está o inquiridor desse século? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, porque não começou em Deus. O povo quer uma sabedoria, o povo quer uma ciência fora de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa assim. Começa temendo ao Senhor, começa se submetendo a Ele. Aí a gente vai ter sabedoria. E outra, sabedoria não é uma coisa, não. O mesmo texto de 1 Coríntios diz assim, ó: o qual, se referindo a Jesus, o qual se nos tornou, 1,31, da parte de Deus, sabedoria. A sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o crente quer ser sábio, o crente quer ter sabedoria, começa temendo ao Senhor, começa se submetendo ao Senhor, começa reconhecendo: Senhor, Tu és Deus, eu sou criatura. O Senhor merece o respeito, o Senhor merece a honra. Cadê Éder de Silvânia? Está aqui? Quantos anos tem Sofiazinha? 7, pronto. Se Éder fosse o presidente da República, se você se candidatar, eu voto em você. No Palácio do Planalto, na sala, que eu não sei como é o nome, na sala que Éder está despachando lá na presidência, entra a Sofia, 7 anos. Para ela é o pai dela, não é assim? Não tem saber para dizer, é o presidente, ela não sabe nem o que é isso. Mas Éder, além do pai dela, é o presidente da República. Então vamos dizer assim, ó, a sala está vazia, ele não começou ainda a despachar. Ela entrou: opa, meu pai, vai pongar no pescoço, vai beijar a cabeça, é meu pai. Mas se Éder tiver numa reunião com os ministros, opa, aí Silvânia vai dizer assim, ó: não, minha filha, seu pai está ocupado agora, você não vai entrar lá, vai pongar no colo dele, não, porque ali é o presidente da República. Mudou a esfera. Por que estamos falando isso? Porque Deus continua sendo nosso Pai, continua sendo o Deus de amor que nos conquistou. Não mudou em nada, mas há também uma esfera de relacionamento que eu não posso achar que na presença dele eu faço qualquer coisa, porque ele é Deus e eu sou homem. E eu repito, a Bíblia fala para a gente não temer um bocado de coisa, mas temer a Deus fala para temer. Não foi retirada essa palavra. Por quê, irmãos? Porque isso nos guarda. Quando Israel viu aquele espetáculo no Sinai, é claro que no coração dele foi produzida essa impressão: meu Deus, que Deus santo, que Deus... mas aí faz o seguinte, você fala, Deus não, com a gente nós não aguenta ouvir o falar de Deus. Você fala e a gente escuta, mas se Deus falar, não sobra um aqui. Os irmãos imaginem o desespero. Outro texto que eu não vou ler, mas que os irmãos conhecem muito bem. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E não estava no meu nível aqui, me abraçando, dado a mão, não. Assentado num alto e sublime trono. Ó, Isaías viu a glória de Deus, não toda, porque senão ele morria. Quando nós lemos João capítulo 12, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Isaías viu o Filho. Isaías viu a glória de Deus que era possível ser mostrada. Lá diz, Isaías viu a minha glória. Porque nenhum homem consegue ver Deus em sua plenitude e ficar vivo. Mas só aquela visão que Isaías teve, ele falou assim: ai de mim. Quando ele abriu os olhos, ele estava diante do Senhor dos Exércitos. Então na hora, ele não argumentou assim: não, mas não fui eu que vi.
Não fui eu que vim parar aqui, não, me trouxeram. Não teve esse argumento. Na hora Isaías esqueceu todos os argumentos. Na cabeça dele só funcionava um pensamento: ai de mim. Primeiro, porque eu sou impuro, porque a presença de Deus revela logo o nosso estado. Eu sou um homem impuro, e mais, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele falou assim: estou perdido, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu sou o homem errado, na hora errada, no lugar errado, e eu vou morrer, porque eu não suporto estar diante dessa santidade, dessa glória. E não suporta mesmo. Os ateus ficam dizendo assim: cadê Deus que não aparece? Graças a Deus que não apareceu. Não queira não. O ateu, iluminado pelo Espírito Santo, né? Ele tem que desejar conhecer Deus através do Filho. Porque o Filho, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, 1,18 de João, foi quem o revelou. Aí pode ver Jesus, pegar em Jesus, dar a mão a Jesus. Todo mundo podia naquela época. Deus revelado, Deus encarnado, aí pode. Mas se Deus aparece na sua glória, não fica um, irmão. Não fica um, porque só a presença santa dele, e a gente tudo pecador, não sobra um. Então Isaías ficou, não tem esse termo lá não, mas nós imaginamos o desespero de Isaías quando foi parar naquela sala. Até os serafins estavam cobertos, nem os serafins ousavam olhar para Deus. Mas o Senhor fez aquilo com ele para poder se revelar. Não foi para matar Isaías, né? Às vezes a gente interpreta Deus de maneira errada. Quando Deus apareceu lá, a mulher de Sansão, a mãe de Sansão, e falou assim: vocês vão ter um filho, vai ser nazireu. Aí depois apareceu ao pai de Sansão. Aí ele falou assim: pronto, agora a gente vai morrer. O anjo do Senhor apareceu para nós. Aí a mãe, a mulher sensata, falou assim: gente, se Deus quisesse matar a gente, ele não aparecia para a gente? Deus não fez aquilo para matar os pais de Sansão. Deus fez aquilo, Deus se manifestou para trazer a libertação de Israel. Deus fez aquela cena, deu aquela visão a Isaías, não foi para matar Isaías, foi para mostrar a Isaías a sua glória e para enviar Isaías como profeta para aquele povo ali. Então, quando ele se revela, não é para nos matar. Por isso que Moisés falou: não tema não, ninguém aqui vai morrer hoje não. Mas ele precisava mostrar a vocês que vocês precisam temê-lo, que vocês precisam ter respeito, reverência. Deus é Deus, você não faz qualquer coisa na presença. É Deus, é meu Pai, me ama. Tudo isso está certo, mas calma, não seja leviano na presença de Deus. E principalmente, a gente vai ler outro versículo aqui. Principalmente, irmãos, que hoje, essa cena aqui de Êxodo 20, e hoje, 2022, ano de 2022, nós estamos do outro lado de Gênesis capítulo 3. Bora ler? Gênesis capítulo 3, todo mundo conhece esse capítulo. O capítulo em que a gente se separou de Deus. Gênesis capítulo 3, cadê o versículo aqui? Verso 7 em diante. Abriram-se, você pegou aí? Gênesis 3, capítulo, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Hoje, irmãos, nós estamos desse outro lado. Até esse momento aqui, Deus passeava no jardim. Deus vinha ter comunhão com o homem e não tinha medo. Não existia esse problema de ter medo. Por que medo? Mas agora tem. Por quê? Porque o homem pecou. O homem reconheceu que tinha feito algo errado. E o pecado dele não era compatível, digamos assim, com a vida santa de Deus. Deus nem precisou falar nada diretamente com ele. Ele só ouviu a voz. Ele só ouviu. E o Senhor está chegando aí, gente. Ele ouviu a voz do Senhor que vinha passeando pelo jardim na viração do dia, no pôr do sol. Quando ele ouviu, a voz do Senhor fez ele: ih, rapaz, tem que me esconder. Uai, por quê? Estou com medo. E se escondeu mesmo. O Senhor chamou ele lá de entre as árvores. Adão, cadê você? Claro que o Senhor sabia, né? O Senhor conhece tudo. Mas a pergunta é para que a gente ouça a nossa resposta. A pergunta do Senhor é para isso. Adão, onde estás? Cadê você? Eu não vi você aqui. Ô Senhor, é porque eu escutei sua voz, tive medo, porque eu estava nu, eu me escondi. Mas o homem estava nu antes, ele já estava nu e não se vergonhava, não tinha problema, porque ele não tinha pecado, não tinha desobedecido a Deus. Agora a voz de Deus causa medo no homem. Por quê? Porque agora é um Deus santo e um homem pecador. Então isso tem a ver, irmãos, com o caráter de Deus e com nós, conosco, criaturas. Eu sei que você sabe que nós já somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que, lá em Hebreus capítulo 10, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, está vendo? Nós temos liberdade de estar aqui, ó, na presença dEle, servindo a Ele, louvando, adorando. Nós temos essa liberdade, mas por quê? Porque há um sangue por nós derramado. O sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos, dizendo aqui, Senhor, está o sangue do sacrifício que me justifica. Porque ele sozinho, se ele entra sem sacrifício lá, ele morre. Ele morre, porque o homem se tornou pecador. Deus continua santo, então não é a mesma coisa. Então, esse é um princípio para nós. Nós também devemos considerar. Inclusive, Gabriel leu um verso aqui na semana passada, salvo engano, muito conhecido, que diz assim, ó. Depois a gente vai chegar no Novo Testamento, vai estar só no Antigo por enquanto. Mas já pulando um pouquinho para o Novo Testamento, Filipenses 2,12 diz assim, ó. Assim, irmãos, assim pois, irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, como também na minha ausência, diz assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer que o assunto do temor ao Senhor tem que estar presente na nossa vida, porque eu não posso achar que só porque o presidente da república é meu pai, eu posso fazer qualquer coisa com ele, posso falar de qualquer jeito com ele, eu posso me descobrir na presença dele. É meu pai, mas é o presidente da república. Deus é meu pai, mas ele é Deus.
Então a Bíblia traz esse padrão para nós. Você sabe, vamos ler para não ficar só nas palavras. Salmo 90. Salmo 90, escrito por quem? Quem escreveu o Salmo 90? Moisés, o mesmo que estava presente lá no Sinai, naquele espetáculo que nós lemos, Êxodo capítulo 20. Salmo 90, está aí logo no título, a resposta que Jaime deu. Oração de quem? O que é que tem no título do Salmo? Oração de Moisés, homem de Deus. Nunca é demais relembrar, não é? Esse título aí está na Bíblia. Como assim, Luciano? Faz parte do original. Oração de Moisés. Tanto que na sua Bíblia e na minha, ele está com uma fonte diferente, não está? O título que vem em negrito, na minha diz assim, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Mas aqui quem colocou esse título foi a Sociedade Bíblica. Mas esse que a gente leu agora, oração de Moisés, homem de Deus, faz parte do Salmo. Está escrito isso lá. Nunca é demais relembrar. Então diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Está vendo? Quando se fala da eternidade, do caráter eterno de Deus, não tem princípio de dias nem fim de existência. Se você gosta de matemática, conjunto dos números inteiros relativos, com zero, com tudo que você imaginar, começa de menos infinito, tem o zero para poder marcar ali o meio no tempo, e prossegue de zero até mais infinito. Quando eu lembro desse assunto na matemática, eu lembro de Deus. De menos infinito, a eternidade passada, não tem princípio de dia, Deus não começou, Deus é. E prossegue até mais infinito, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu gosto da Bíblia. Se você tem, eu já tive, perdi a Bíblia anotada com os comentários de C.I. Scofield. Foi a primeira Bíblia de estudo que eu comprei. Ele faz um comentário sobre Gênesis 1:1, que diz assim: o que é que diz Gênesis 1:1? Diga aí para mim. Não escutei, muito baixo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí na nota de rodapé, aqui tinha um irmão que tinha a Bíblia de Scofield, não sei se ainda está sendo vendida. Ele tem um comentário, uma nota de rodapé sobre esse versículo. Ele fala assim: a Bíblia começa com Deus e não com argumentos filosóficos sobre a sua existência. Porque não precisa provar que Deus existe, Deus é. A Bíblia não começa assim, porque é um ser que não sei o que. Deus criou os céus e a terra. Acabou, meu amigo. Acabou. A casa aqui, quem criou foi Deus. Deus é o dono da casa. Deus faz a regra. Então Moisés começa assim, de eternidade a eternidade, no verso 2. Tu és Deus. Aí diz assim, tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí eu quero parar no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Está perguntando. Quem conhece? Será que alguém conhece o poder da ira de Deus? Moisés, lembre os irmãos que Moisés assistiu o espetáculo no Monte Sinai, lá de Êxodo 20. Quem conhece, Senhor, o poder da tua ira e mais, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Está vendo? Há um temor que é devido só a Deus. Aqui, esse salmo foi escrito para poder dizer: Deus é Deus, não esqueça disso. Reverência, adoração, respeito, temor é para Deus. Claro, depois a gente vai falar, há outros níveis de respeito aqui na terra, mas todos eles derivados de Deus. Por exemplo, vamos adiantar um pouquinho. Romanos capítulo 13. Depois a gente vai ler, eu vou só citar aqui. Lá diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Não diz isso lá? Aí diz assim, ó: porque as autoridades que aí existem foram ordenadas, foram delegadas por Deus. Está vendo? Quando se refere a Deus e aquilo que Ele ordenou, então tem que ter respeito. Por isso que o crente se submete às autoridades. O Império Romano perseguiu a igreja na época, achando que ela queria pregar rebeldia a César. Não. A igreja, pelo Evangelho, apenas estava dizendo que Jesus Cristo é o Senhor de todos e César é uma autoridade delegada por esse Senhor. Aí beleza, a gente se submete às autoridades delegadas, mas o Senhor de fato é Deus. Esse é o Evangelho. A igreja não é um povo rebelde que não se submete às autoridades. Não, está escrito aqui: as autoridades que aí existem foram por Ele constituídas. Então a gente respeita, a gente reverencia a Deus e a gente respeita as autoridades. Irmão Otmani, ele fala que no universo existem duas galerias, dois, eu não gosto muito dessa palavra não, dois sistemas, né? Mas vamos entender assim: existem duas formas de Deus se manifestar no universo. Um é o seu governo, a outra é a sua graça. Não é assim? Governo e graça. Governo sempre que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Então tem que ter regra na casa. A casa não é sem regras, porque o dono da casa fez as regras. Mas também tem a sua graça. Se o Senhor só nos tratasse baseado na sua autoridade, morria todo mundo, porque a gente sempre está transgredindo, sempre está pecando. Inclusive, o versículo que nós lemos lá em Êxodo diz assim, ó: Deus veio até vocês para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Está vendo? É para evitar, é para nos proteger de que a gente peque, de que a gente faça alguma coisa errada. Mas Deus sabe que não há homem que não peque. Não quer dizer que nós nos tornaremos impecáveis. Não, o que está dizendo ali é dentro do assunto. Quando você for estudar um assunto na Bíblia, é uma dica para você e para mim. Quando você for estudar um assunto na Bíblia e você tiver alguma dúvida sobre ele, procure a resposta no próprio texto que você está lendo. Pegou?
Não busque logo outro texto, não. Às vezes a resposta está ali mesmo. Então o que o Senhor está dizendo nesse texto aqui, sem considerar outros, de Êxodo 20, é o temor dele vai estar diante de vocês, e vocês não vão pecar por falta desse temor. Vocês não vão ser levianos, vocês não vão pecar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Vocês vão ter, ó Senhor, me guarde, eu temo ao Senhor, não vou pecar contra o Senhor. Ó, o temor vai estar te guardando, te protegendo de você avançar o sinal. É o temor do Senhor. Claro que a gente vai pecar, está lá, 1 João, capítulo 2. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porque a Bíblia sabe que a gente peca. Teve um irmão que, a W. Pink, ele publicou uma frase: o cristão que deixa de se arrepender, deixa de crescer. A gente sempre vai ter motivo para se arrepender na vida, consertar sempre. Então, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então não quer dizer que a gente vai se tornar impecável, mas que você vai dizer assim: Senhor, me perdoe, Senhor, eu sou homem, o Senhor é Deus, eu temo ao Senhor. Aquilo vai me dar respeito, seriedade, para que eu não haja na presença de Deus de qualquer maneira. E eu tenho certeza, irmãos, já estou encerrando, eu tenho certeza quantos exemplos você conhece, e eu conheço, de atitudes que às vezes nós temos na presença de Deus, que indicam falta de temor, que indicam falta de respeito. Mas é o Espírito que tem que aplicar essas coisas no nosso coração, na nossa experiência. Mas que existe, existe. Salmo 90, que nós finalizamos aqui lendo, diz que há um temor que é devido a Deus. É necessário haver esse temor na sua presença. Porque Deus, Ele tem amizade comigo, mas Ele não é meu amigo primordialmente. Ele é meu Deus. Ele também é meu Pai, eu sou seu filho, mas Ele é meu Deus. Por isso que o Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu sou homem. Então, irmãos, o Senhor estava começando o seu relacionamento com Israel, falando isso. E eu vou finalizar aqui lendo. A gente viu no Antigo Testamento, bora ver no Novo, e eu encerro com esse versículo. Lucas capítulo 12, verso 4. Aqui também nós podemos dizer que o Senhor estava começando o seu relacionamento com os seus discípulos, portanto conosco. 12, verso 4. Lucas 12, 4. Você pegou aí? Já estou terminando. Digo-vos, pois, amigos meus, o Senhor chamou a gente de amigo, que privilégio. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Está vendo? Não tema eles, não. Eles só podem fazer mal ao corpo. Depois disso, mais nada. E olha como o versículo 5 é enfático. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Está vendo? Como o Senhor foi específico nessa colocação dele. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer.
Está vendo, irmãos? Não é questão de assunto do Antigo Testamento, do Novo. O Senhor Jesus, o Deus encarnado, está colocando para a sua igreja, no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse assunto, para que esteja diante de nós, seu povo, seus discípulos, o temor do Senhor. Quer ser sábio? Quer ter sabedoria? Estando em Cristo, temor do Senhor, princípio da sabedoria. Não é Platão, não é Sócrates, e até os filósofos cristãos, Santo Agostinho, não. Ouça a Deus nesse particular, tema ao Senhor, respeite a sua posição elevada. Isaías, quando viu o Senhor, ele fez questão, a visão, quando o Senhor se mostrou para ele, foi: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aquela visão foi para impressionar mesmo, irmãos. A visão do Sinai foi para impressionar mesmo. Mas é um temor reverencial, é um medo, desrespeito, é um Deus que não quer me matar, mas quer me colocar no meu lugar. É um Deus que não quer me fazer mal, mas quer dizer assim: ó Luciano, o universo tem regras e você está no meio dessas regras. É isso que Deus quer mostrar para a sua igreja, para o seu povo. Por que a oração do Pai Nosso diz assim, ó: venha o teu reino? Os irmãos sabem, reino tem rei. Reino tem rei e tem súdito. Reino tem quem governa e tem quem é governado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É esfera de governo, é esfera de reino, é esfera de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter. Esse é o temor do Senhor. Então está na base, está no início do nosso relacionamento com Deus. E são 10:10, vamos orar. Se o Senhor permitir, próxima semana a gente continua. Amém? Entregamos, Senhor, nas tuas mãos a tua mesma palavra que ouvimos nessa manhã. Que o Senhor faça com ela aquilo que te apraz. O Senhor nos cubra com teu sangue se em alguma coisa pecamos contra ti. E que o Senhor mesmo fale aos nossos corações conforme a tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Renato? Vou deixar ligado.